Olá! Sejamos todos bem-vindos aos estudos da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Nosso estudo de hoje é o capítulo 12, Umbral, da obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nós desejamos que Jesus nos abençoe, Jesus esteja bem perto dos nossos corações, nos motivando, nos incentivando, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos para as realidades divinas apresentadas nas filosofias da vida no nosso dia a dia. E que a alegria de viver o Evangelho seja sempre reinante no nosso coração e em tudo que a gente puder participar. Que assim seja. No capítulo de hoje, André conversa com Lísias a respeito do umbral. Apesar deles ter passado por lá, existiam muitas indagações e elas são bastante interessantes. Lísia amplia o nosso conhecimento, ele traz nuances especiais daquele lugar que às vezes a gente quer sair correndo, mas existem muitos trabalhadores que querem estar lá para estender a mão para esses irmãos necessitados. Vamos juntos nessa jornada. Falou para André Luiz: quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Aqui ele se refere à nossa programação reencarnatória. Quando estamos no plano espiritual e temos a oportunidade de participar dessa programação, a gente é corajoso, forte, está todo inspirado para desfazer todos os nós que criamos em vidas passadas. Só que, chegando aqui, planeta de provas e expiações, mergulhamos em tentações, mergulhamos também nas nossas mazelas que afloram para que a gente as enxergue e as trabalhe. E aí encontra a dificuldade. Como temos laços com elas de vidas passadas, aí a gente acaba se perdendo em alguns momentos. Precisamos ser perseverantes, trabalhar muitas renúncias, entender que as dificuldades são cruzes que carregamos por tempo não infinito, mas sim um tempo determinado, que faz com que a gente se fortaleça e abra campos para novas realidades. No Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que é a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A gente desce aqui para o campo de batalha para que a gente trabalhe as nossas inferioridades, aquilo que a gente vê que traz sofrimento. Quando é muito pesado, muito intenso, são as expiações. Quando a gente consegue lidar de uma forma mais corajosa, são as nossas provas, porque já temos um aprendizado angariado. As expiações são mais trabalhosas mesmo. Cutucam lá a nossa ferida nos lugares que nós deixamos lacunas intensas no passado. E também, além da gente se aperfeiçoar para chegar até Deus, que é a nossa missão, nós precisamos encontrar o nosso papel na providência divina, que identificamos todos eles através das nossas responsabilidades, onde a gente é plantado por Deus, na família, no trabalho, nos ambientes sociais e assim por diante. Lísias fala com André Luiz assim: o umbral é zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Lembra das dificuldades aqui no planeta Terra pela nossa inferioridade? A gente cai no umbral quando a gente frustra aquela programação. E às vezes a gente fica mais ainda enlaçado, mais
ainda preso nos nossos erros anteriores por conta dessas mazelas que a gente ainda quer alimentar. Umbral é uma região espiritual densa, vibratoriamente inferior, para onde vão temporariamente os espíritos com desequilíbrios ligados aos vícios, ligado ao ódio, às nossas fraquezas, aos nossos excessos, tudo aquilo que a gente vê que nos puxa para baixo. Então, nós entendemos que aquela frase de Jesus cabe muito bem aqui nesse momento. A cada um conforme suas obras. Se nos abraçamos com os nossos desejos carnais, vamos nos abraçar também com a nossa vibração inferior em zonas mais densas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec fala no capítulo 5, item 3, que o homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não se tornaria presa de doenças provocadas pelos excessos. Na maioria das vezes, ele se torna infeliz nesse mundo por sua própria culpa. Mas ele é imperfeito, já o devia ser antes de vir para a Terra. Aqui ele expia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores que não pôde antes reparar. As vicissitudes por que passa são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Elas são para as almas lições da experiência, às vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes proporcionam a oportunidade de lutas incessantes que desenvolvem as forças de suas faculdades morais e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem, saindo sempre vitoriosa. Ela sempre se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória receberá na vida espiritual, onde entrará radiosa e triunfante como soldado que sai da refrega e vai receber o seu galardão. Olha que ponto interessante. Kardec reconhece as dificuldades, sabe que elas vão nos tornar melhor e ele deixa aqui uma mensagem subliminar de não nos matarmos, não cometermos suicídio, abreviando as nossas provas porque são difíceis. Quando a gente chega ao fim dessas batalhas, a gente é aquele soldado que recebe a medalha do serviço feito, de ser um bom trabalhador, nesse caso, na obra do Cristo. Aqui nós temos as divisões das esferas espirituais apresentada por Egorina Cunha. E Lísias faz a ressalva de que o umbral começa na crosta terrestre, ou seja, moramos numa região umbralina. Aqui nós temos no número 1 a subcrosta, umbral inferior, o abismo. Número 2, a crosta, umbral dos encarnados. 3, umbral dos desencarnados. 4, umbral médio, onde tem cidades astrais hospitalares. 5, plano astral meridiano, onde tem as cidades das ciências. 6 e 7, plano astral superior. A conversa continua. Lísias, assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Aqui, às vezes, na Terra, às vezes a gente acha que um comportamento nosso vai fazer justiça, ou que esse excesso de paixão vai ser muito bom. Só que nenhum excesso é equilibrado, gente? Porque o equilíbrio, a harmonia, eles geram no controle, na boa habilidade de lidar com todos os nossos instintos, sentimentos, emoções, pensamentos. É aí que a gente consegue ter uma vida mais harmônica. Caso contrário, a gente se desequilibra, comete os erros e aí a gente é atraído para essas zonas inferiores. Vigiai e orai.
O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite em que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Lísias se refere ao dever cumprido, que são as nossas missões da programação e também missões como seres humanos, missões como cristãos, para que a gente auxilie no desenvolvimento uns dos outros. Só que nós temos as obrigações do dia a dia e às vezes a gente se chateia com uma delas. Só que elas são bênçãos na nossa vida, que nos direcionam quando a gente precisa caminhar ou parar, melhorar ou manter aquilo que já aprendemos. A segunda frase foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala do dever, o dever moral. E lá continua que o dever moral, ele é um que acontece dentro de nós mesmos para depois nós conseguirmos levar para as outras pessoas. É o dever da vida. E a nossa frase do Evangelho termina assim: muito difícil de ser cumprido esse dever moral, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. Porque nós temos o livre-arbítrio e a nossa consciência. São essas as nossas diretrizes, os nossos condutores para as nossas escolhas. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, termina o Evangelho. Porque nós devemos ficar atentos. Se é um dever, é uma obrigação. Ah, mas eu sou gentil porque eu quero. Gente, é uma obrigação nossa como ser humano e como cristão ser gentil. Deixa de ser uma obrigação somente a partir do momento que se torna algo automático devido à nossa virtude amorosa. Caso contrário, se tem um esforço para a gente ser gentil e amoroso, é porque precisamos trabalhar o antagonismo deles todos. Aí é que está a dificuldade. A gente traz uma memória nesse sentido como sendo adequada. E agora que nós temos Jesus verdadeiramente no nosso coração, nós entendemos que o melhor não é a força negativa, mas sim a força positiva vinculada ao amor. Lísias, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Ai, gente, a gente vem para se limpar. É exatamente isso. A gente vem para se limpar. Lísias, na oportunidade terrestre esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Lembra do livre-arbítrio? Lembra de a cada um conforme suas obras? A gente sabe que não retroage na reencarnação, ou melhor, na evolução. A gente não retroage na evolução. Contudo, esse estacionamento vai empatando a gente com as responsabilidades. No caso, quanto mais prejuízo trazemos às outras pessoas, ganhamos novas pessoas para a gente auxiliar de alguma forma, em algum momento, em alguma das nossas vidas. Lísias disse que o umbral funciona como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações ou material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. No caso, a zona purgatorial é uma zona de transição que pode sim ser comparada ao umbral. Lá esgotam nossos resíduos mentais densos,
para que tenha o nosso despertar e a gente consiga passar por uma realidade melhor, assim como aconteceu no André Luiz. No livro Céu e Inferno, capítulo 5, item 1, Kardec define purgatório assim: a ideia de purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, ou seja, proporcionalidade, pois, comparado com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação com a pena de condenação. Detenção porque a gente fica preso de verdade até que esses resíduos sejam limpos. Temporário porque não existem penas eternas. Depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência. Vale observar, conforme Kardec ainda, dessa vez no item 9 do capítulo 5 do Céu e Inferno, a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purgação. Às vezes a gente associa o purgatório, o umbral, só naquelas regiões que André Luiz se encontrava, mas na verdade, muitas vezes é aqui onde a gente está. E como a gente vivencia tudo isso? Através da raiva, da vingança, do ódio, de querer matar, de querer sangue, de querer destruir, ao invés de reformar, construir, perdoar, amar, ser gentil, aquelas virtudes todas que Jesus nos ensinou. Aí a gente afasta essa influência obsessiva do nosso plano carnal e também da nossa auto-obsessão, que vai aos poucos se afastando. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Só caímos na zona umbralina quando nós de verdade mesmo desejamos muito mal por aqui. A providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. A justiça divina, ela é perfeita. A gente fica nessa parte de transição quando não somos suficientemente maus e perversos para estarmos em lugares ainda mais infernais, trevosos, e nem bons o suficiente para estarmos trabalhando em lugares mais sublimes. É a nossa transição mesmo, o nosso momento de esperar a evolução, com a humildade de trabalharmos todos aqueles motivos que nos fizeram cair lá. E isso é muito próximo das questões aqui terrenas, região umbralina equiparada com região umbralina. E essa sintonia que faz a diferença, para mais ou para menos. Revoltados de toda a espécie, o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos. Após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se rebelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É a zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. É um texto do nosso livro. Aqui falam dos revoltados porque esperam que toda oração seja atendida, toda conversa com Deus seja um capricho nosso realizado. Só que não, né? Ocorre tudo com a justiça divina. Como nós sabemos, nosso lar é uma região umbralina e nosso lar está muito bem preparado para prestar o auxílio para esses espíritos sofredores. E conforme nós vimos a evolução de André Luiz, eles estão fazendo tudo certo, tudo muito bonito. Porque olha André, com a luz brilhando no seu pensamento, no seu coração. Organização é atributo dos espíritos organizados, porque no umbral também tem grupo organizado.
Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias, como o nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. A gente vê essa região de sofrimento e muita dor e acha que às vezes Deus não se lembra dela. Mas ela existe justamente por isso, para preparar a gente para algo melhor, uma realidade nova que Deus, gota a gota, está nos ensinando. Não tem ninguém desamparado, ninguém abandonado. A onisciência de Deus e a sua perfeição é maravilhosa, que alcança todo e qualquer canto, todo e qualquer segundo, toda e qualquer realidade. Essa esfera se mistura quase que com a esfera dos homens. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo espírito é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. São os fios dos nossos pensamentos que nos conectam. A gente já falou bastante de sintonia em vários vídeos, em vários estudos. E aqui tem um fato curioso. Não só os pensamentos dos desencarnados aparecem nesse plano espiritual, mas as formas pensamento dos encarnados. Olha o impacto dos nossos pensamentos no plano espiritual. Não são somente eles que nos influenciam, nós também conseguimos ajudá-los ou atrapalhá-los de alguma forma. Se a região é de sofrimento, os espíritos habitantes se ligam por vibrações inferiores. Mas não é só com os espíritos. Vejam as formas pensamentos. O que são elas? São estruturas energéticas geradas por um pensamento intenso, carregando emoções de diversas intenções. Uma vibração mental que gera formas perceptíveis no plano espiritual, ou também elas são vistas por médiums. É pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso a uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. É a integração dos dois planos, material e espiritual. Estamos todos conectados. As missões mais laboriosas no Ministério de Auxílio são constituídas por abnegados servidores. No umbral, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Olha aqui, gente, como nós podemos ver, a tarefa do nosso lar não é nada fácil. O trabalho com essas energias densas requer também aptidão para se desprender delas. Já pensaram nisso? Aquele que se deixa contaminar pelo ambiente ao qual exerce seu trabalho precisa se preparar um pouco melhor. Portanto, aqueles que acessam o umbral, eles já têm essa capacidade. E a coragem que o texto nos fala, ela é fortalecida pela prece, pois são Deus e Jesus que nos fortalecem. As renúncias que se referem às nossas questões internas, tendo em vista que nós temos que abrir mão dos nossos momentos especiais, através das nossas opções para nós acessarmos as realidades diferentes e auxiliarmos os nossos irmãos. Isso exige muito devotamento, muita abnegação, muito trabalho e, mais que todas essas virtudes, exige da gente muito amor. André Luiz. Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes,
levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Porque nós falamos desse preparo, dessa condição amorosa e corajosa que esses trabalhadores precisam. André estava se dispondo. Lísias refletiu e questionou se ele de fato conhecia mesmo todas as responsabilidades. Após receber todas as informações, André ficou realmente muito interessado. A gente consegue ver através disso. E essa ajuda ele alcançou com aqueles trabalhadores da casa que já lhe deram bons exemplos de como ele deve se relacionar com os outros. Seu coração foi tocado por altruísmo, com a necessidade de participar aquele bem que ele recebeu às outras pessoas. Fazei ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Era isso que ele estava fazendo. Ele queria alcançar novos enfermos e dar opções de dignidade, de crescimento, assim como um dia alguém olhou para ele e lhe ofereceu essa oportunidade. André Luiz deixou morrer o homem velho para permitir que nascesse o homem novo. E esse, meus amigos, jamais vai desaparecer. Uma vez que a gente foi modificado com o Cristo, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Nossa jornada termina por aqui e somos todos muito gratos pela presença e participação. Um abraço nos seus corações.